A paz do Senhor Jesus para todos, uma ótima segunda-feira. Hoje são 16 de 6 de 2025. Quero te desejar uma semana de paz, uma semana de vitória. Que o nosso bom Deus te guarde, nos guarde tanto na entrada e como na saída. Que esta semana venha ser uma semana de conquista, uma semana de vitória e que toda má notícia que iria bater em nossas portas já caiu por terra. Quero agradecer aos amados que têm nos acompanhado aqui no nosso canal, podcast com o Pastor Afonso. Eu fico muito grato pela sua companhia. Os irmãos têm visto aí que eu tenho colocado algum short no canal e é orientado pelo YouTube, para que venhamos crescer nas visualizações. Realmente o short ele tem dado uma visualização tamanha. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Obrigado por tudo, pela compreensão. Quero mandar um abraço, continue orando pelas pessoas que eu falei, pela vida de Paulo, pela vida do nosso filho, da nossa pastora Maria José, por todos. A Bíblia diz que nós temos que orar por todos. E sem perca de tempo, Deus ele encheu, antes de falar, mandar um abraço para Nilda. Nilda, Deus abençoe, muito obrigado por estar aqui nos acompanhando aqui no canal. Sem perca de tempo, estaremos orando, porque eu quero ouvir Deus falar comigo e Deus vai falar também com você. Você sabia? Hoje o assunto é muito sério, o assunto, não que os outros não sejam, mas é um assunto hoje refletivo mesmo. Possamos refletir em nome de Jesus. Vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento me coloco diante da Tua presença, pedindo obrigado pela semana passada, semana de guerra, semana de guerras, de peleja, mas o Senhor tem nos dado vitória. Agora enche meus lábios e fala, Pai, em nome de Jesus. Amém. Livro de Ezequiel, capítulo 7, Ezequiel capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. O fim vem o fim sobre os 4 cantos da terra. Irmãos, nós bem sabemos que um dia tudo há de se findar. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele respondendo às dúvidas dos seus discípulos acerca dos sinais e como se deveria acontecer os últimos dias. E o Senhor ele alerta aos discípulos que eles ficassem bem atentos acerca dos falsos profetas. Ele diz que haveria escassez, haveria fome, rumores de guerras e guerras. Mas ele diz que não temesse, porque ainda era o começo das dores. E hoje nós temos visto esses sinais que precedem o final do sistema, o final de todas as coisas. Por que é que Deus ele enche meus lábios nesta manhã para falar do fim?
porque o fim vem. E os seus precedentes já têm, os seus sinais está muito mais perto do que nós pensamos. Eu quero hoje focar não na fome, na crise financeira, que também faz parte dos sinais. Eu não quero focar nesta manhã nos fenômenos da natureza, que também faz parte dos sinais dos últimos dias. A temperatura elevada, os mares elevados. Mas hoje o que mais me chama a atenção e que mais me deixa preocupado como ser humano é a facilidade que o ser humano hoje tem de um se estranhar com o outro, guerras, de um querer prejudicar o outro, guerras, machucando, ferindo. Esquecemos a essência de um ajudar o outro, mas faz parte desta guerra. Quando nós olhamos para o Oriente Médio, vemos agora a guerra que foi instaurada, Irã e Israel, se ferindo. Mas eu fui para muito mais longe. Não precisa ir para o Oriente Médio para falar de guerra. Não precisa ir para o outro lado do mundo para falar de guerra, de derramamento de sangue, de maus tratos, de traição, de pancada, de morte. Estamos vivendo esta guerra no nosso dia a dia, no nosso meio, na nossa vizinhança, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Estamos vivendo esta guerra. O ser humano está em guerras. Simplesmente olha para o outro e desfere alguns golpes, mata, derrama sangue, ainda esquarteja. E quando não é isso, é a vontade de querer ver aquele pai de família, aquela mãe de família chorando, prejudicado, com a artimanha. O nosso adversário, ele tem influenciado muito pessoas que já têm de ter a natureza perversa. Nós bem sabemos que nós não estamos sozinhos neste mundo. Existe uma influência benigna do bem, que faz o bem, e infelizmente tem a influência maligna, a atuação de Satanás, que precisa de um corpo para incorporar e fazer das suas tragédias, das suas influências, má influências. E ele ultimamente tem usado os seus com força. Pessoas que estão sendo usadas literalmente por Satanás para querer destruir não só a mim e também a você que me escuta. Tem gente que diz assim em certas revelações: Satanás está com a fúria tão grande de você. Quem não sabe disso? Não é só de mim, é de você também. Ele ameniza a sua fúria contra um ser quando já faz a sua vontade. Aquele que já faz a sua vontade, você já reparou que o mal, como já viu o mal, o grupinho, como ele se junta em grupos? Você já observou que eles não perseguem eles mesmos? Que eles são mais para a reunião, que eles se reúnem mais para elaborar, arquitetar o mal, que eles não se perseguem? Porque Jesus disse: o reino dividido, ele não subsiste. E a Bíblia diz que também que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Eles
não se degradeiam entre eles. Mas também quando chega esse momento é feio, viu? Quando chega esse momento, na linguagem do mundo, diz que pulou fora do barco. Mas enfim. Às vezes as pessoas falam assim: rapaz, você fica na sua. Talvez você já ouviu isso. Não se mete em conversas alheias. Não converse em assuntos. Mas Satanás, ele tem as suas artimanhas. Se você é uma pessoa calada, falam. Se você é uma pessoa que brinca demais, falam. Se você é uma pessoa que sorri demais, falam. O mundo está em guerra. Isso tudo ainda é o começo do fim. Eu digo aos senhores que me ouvem, às irmãs que me ouvem, vocês que hão de me ouvir, que o negócio é tão arriscado hoje, que se alguém elaborar um plano para te desempregar, para te destruir, para te separar, para acabar com o seu casamento, e esse plano não funcionar, o ranger de dente dessas pessoas para com a nossa vida é tão terrível. O ranger de dente de ódio, de raiva é tão terrível que eu temo pela minha vida. Porque uma vez declarado inimigo desse povo, uma vez eles declarando a gente como opositores deles, eles são capazes de mandar matar. É capaz de mandar matar. E às vezes você fica ali perguntando: o que foi que você fez a este povo? O que foi que eu fiz a este povo? Nada. Simplesmente são pessoas usadas por Satanás. Pessoas que se deixam ser incorporada, que já tem inclinação do mal. Mas é bíblico. Isso é bíblico. Você lembra que Caim matou seu próprio irmão? Por mais que a gente não queira falar desse assunto. Então hoje tá uma coisa estranha em cima do mundo. Eu fico observando que alguns sentimentos que tinham um poder tão grande de reconciliação, algumas atitudes que tinham um poder tão grande de uma reconciliação, perdeu valor. Por exemplo, me perdoe, me desculpe, não tive a intenção, foi sem querer. Nada disso funciona. Hoje eu te agrido, você me agride, e aí derramamento de sangue é o suficiente. Destruir é o suficiente. Desempreguei ele mesmo. O outro foi para. Parece que vai ser punido. Parece que o casamento dela dessa vez agora distrai. A raiva que ele tomou foi tão grande que baixou no hospital. A gente às vezes vê a pessoa. Tem pessoas que acabam a sua vida, não vou generalizar, numa maca do hospital, no asilo, desprezado, no leito de dores. E às vezes a gente, por visitar um parente, a gente vê aquelas pessoas ali gemendo nos hospitais. Por visitar alguém no asilo, a gente vê aquela pessoa lá sozinha, sem visita. Não vou generalizar, mas só Deus sabe o que foi que aquela pessoa plantou. Só Deus sabe o que foi que aquela pessoa plantou. Porque a Bíblia diz que, vou dar um exemplo, que o final da vida de um homem que procura a vida de prostituição o final da vida dele é de ai e ui, ai, de gemidos. Estamos sujeitos a um fim de dor? Estamos.
Mas 90% da vida que acaba com ai, com ui, são vidas de pessoas perversas. Até os filmes que têm uma influência maligna, a maioria, tirando os filmes gospel, todos os filmes têm uma influência maligna. Todos, uma crítica ao evangelho, há uma ironia ao evangelho. Mas se você analisar, todo mal acaba mal. Todo artista mal acaba mal. Todo aquele que fez o papel de mal acabou mal. E o bem sempre prevalecendo. Eles podem até ferir o bem, machucar no filme, na cena, prender. Mas no final, é o bem que prevalece. E Jesus está voltando. Graças a Deus. Eu espero em Deus que essas pessoas que hoje dão lugar ao diabo para ser usado, para machucar, perseguir, que elas possam se arrepender e se converter. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, sim. Mas se não fosse a mão de Deus na vida de muitos, em certos ambientes, se a presença de Deus não fosse em certos ambientes, se certos ambientes não tivessem debaixo de oração, já tinha acontecido uma tragédia. E eu vou dizer, tem ambientes que Deus já está virando as costas, porque já está insustentável as perseguições. O espírito da morte está mais perto do que nunca. O espírito da morte está mais perto do que nunca de certo ambiente. Porque o ambiente é favorável, está dando lugar para isso. Porque uma coisa é perseguir a mim. Outra coisa é perseguir alguém que você não conhece. Perseguir João, o manso. Perseguir Pedro, o manso. E quem é fulano? Eu não estou aqui estimulando ninguém para tal miséria, tal desgraça, dizendo assim. Cometer essa desgraça, cometer essa tragédia. Não se escandalize com esse palavrão. Essa expressão é a expressão de um acontecimento de alta proporção. Está na Bíblia. Quando Acã foi descoberto com pecado, foi jogado no lago de Acon, que significa lugar de desgraça. E o Senhor está nos prevenindo para que nós não caiamos nessa perdição e venhamos ter a nossa vida destruída. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Esquecemos da importância que nós temos para com o outro. Esquecemos que podemos ser doadores de sangue um do outro. Que um dia eu posso te servir. Essa semana eu tive uma experiência. Eu tinha uma loja, alguém fez uma compra na minha loja e não pagou. E você sabe que essas coisas marcam, essas coisas ruins marcam. E há anos, já tem mais de 15 anos isso. E toda vez que eu vi esse rapaz, eu me lembrava, mas cobrar não é constrangedor cobrar. Quando foi essa semana, meu transporte deu um problema no ônibus. Ele estava atrás de mim. Ele falou assim: você tá com problema no cartão? No transporte? Eu falei, tô
tô com 20 reais aqui, ele não pode, não tem troco, ele passe aqui. Você tá vendo? Você tá vendo que nós não podemos criar indiferença? Que um dia você pode precisar de mim, eu posso precisar de você? Você pode, eu posso ser sua testemunha, a sua liberdade pode estar na minha mão, a minha liberdade pode estar nas tuas mãos, a minha saúde pode estar nas tuas mãos, a tua saúde pode estar nas tuas mãos. O fim vem, e vem o fim. Guerras e relato de guerras. O fim vem. Homem é assassinado na saída da Lapa. Mulher é assassinada brutalmente na madrugada do domingo no bairro do Lobato. Amiga chama outra amiga para casa, chega lá, Alcaçaba, parece o nome. Chega lá, dá paulada, mata e enterra no quintal. Será que eles não mataram a advogada? Será que eles não mataram uma obstetra? Será que eles não mataram uma cirurgiã que cuida das vistas? Que cuida do útero? Ser humano destruindo o ser humano. Imaginem, gente, o ser humano todo mundo unido. Mas não pode existir isso. Eu me lembrei aqui agora que existe uma influência maligna. E eu quero terminar essa mensagem fazendo oração. Que caia por terra todo o projeto do diabo para o dia de hoje, contra a minha e a sua vida. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que a tua sombra seja nosso refúgio, Senhor. Que a tua sombra seja a nossa proteção contra a má influência do inimigo. Nos ajuda, Pai, de todo ranger de dente, contra toda a fúria, toda inveja, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Senhor, guardando a nossa entrada e a nossa saída. Desfaz todo o laço, todo embaraço nesta manhã da vida desta pessoa que me ouve. Talvez eu e ela não entendemos nada do que foi falado aqui, mas sim, o Teu Espírito Santo, Ele vai nos clarear. E o que é que Ele quer nos falar, Senhor? Toma nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Nos guarda da violência deste mundo. Uma violência sem precedentes. Nos guarda da fúria do inimigo, da fúria do homem, do ranger de dentes, da raiva, do ódio. Que o Senhor possa guardar, Pai, a família dessas pessoas, livrando-as de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Fica com Deus. Deus abençoe.